convite. Obrigada a por você estar por aqui. vir. A gente precisa diferenciar o que é intolerância, o que é alergia, seja glúten, seja lactose. Tem muitos sintomas que são muito parecidos e às vezes tem pessoas que tiram desnecessariamente o alimento. A gente vai conversar mais a respeito disso e aí a gente vai tirando as dúvidas do que for acontecendo. Mas sem dúvida que realmente está uma febre, todo mundo achando que tem que tirar todo tipo de alimento, todo tipo de nutriente, não é bem por aí. Tá certo. É verdade que se tirar o glúten a pessoa emagrece? É assim, ó, se a gente observar onde a gente encontra o glúten, a gente vê muito glúten aonde? Em bolachas, biscoitos, pão, bolo. Então, toda vez que a gente tira o glúten da dieta, a gente tira provavelmente essas alimentações. Esses alimentos, na verdade, eles, como são ricos em calorias, eles são bem ricos em calorias. Apesar de ser rico em glúten, ele também é rico em caloria. E quando a gente tira o glúten, a gente também tira esses alimentos que diminuem a caloria. A gente emagrece não necessariamente por conta da retirada do glúten, mas por conta da diminuição das calorias que a gente ingere. E o que o glúten pode causar se a pessoa é intolerante? Que sintoma ela pode ter? Tá. O glúten, ele é um composto proteico, ele é uma proteína. A gente tem dentro dessas proteínas, tem a gliadina, por exemplo, e a gente precisa diferenciar que o glúten ele pode causar 3 incompatibilidades. Né? Ele pode causar a hipersensibilidade, ele pode causar a intolerância, ele pode causar alergia. A gente diferenciando isso, a gente consegue ver o tratamento que a gente consegue fazer. Se o paciente é hipersensível, ele é sensível ao glúten, não necessariamente ele tem doença celíaca. Ele simplesmente é sensível. Às vezes ele se alimenta com glúten, com alimento, e ele pode ter algumas reações adversas. Por exemplo? Dor de cabeça, enxaqueca, pode ter sintomas gastrointestinais, diarreias, pode ter flatulências, dores abdominais. Isso, em geral, é a sensibilidade. Ele pode ter uma segunda incompatibilidade, que é a intolerância. Seria propriamente a doença celíaca. Na doença celíaca, esse paciente também vai ter esses sintomas, só que ele também vai apresentar alguns outros. Por exemplo, paciente com doença celíaca tem muita dificuldade no gerenciamento de peso. Em geral, esses pacientes perdem peso. Por quê? Porque a doença celíaca é uma inflamação crônica no lumen intestinal, então as vilosidades do intestino delgado são quebradas. E é nessas vilosidades que a gente passa a ter a absorção de nutrientes. Então, numa inflamação crônica, todo dia inflamando, recebendo glúten... Então, traduzindo, o intestino do celíaco, ele não absorve os nutrientes? Não absorve. É totalmente diferente porque acaba com as microvilosidades. A inflamação crônica, você ingerindo glúten, gera uma inflamação crônica e essa inflamação vai acabando com as microvilosidades. Tanto que o diagnóstico pode ser por biópsia. Você vai lá no intestino delgado, tira um pedacinho e analisa as vilosidades intestinais. Por ali você já sabe se sabe. Uma pessoa que é intolerante, é celíaca ou não. E tem a terceira incompatibilidade, que é a alergia. A alergia é mais fácil o diagnóstico. O paciente comeu glúten começa a ter sintomas alérgicos. Eritemas, coceira, eritema na pele, ou seja, vermelhidão, aquelas placas urticariformes. Pode ter angioedema, lábio fica inchado, orelha. E pode até evoluir para uma coisa mais grave, que seria o edema de glote, onde o paciente fica sem respirar. E aí tem que ir direto para o hospital, às vezes receber até um pouquinho de adrenalina. Nossa, isso é sério? É grave, é bem grave. A gente teve um caso aí recentemente. Lembra daquele torcedor que acabou morrendo por conta do camarão? Que era, enfim, alérgico a camarão, não sabia e foi comer o camarão e aí tranca tudo e morre sufocado. Então, o glúten pode fazer isso num caso mais grave? Pode. Em casos mais graves, sim, o glúten pode causar alergia. Agora vamos lá. Pessoa que não é intolerante, não tem problema nenhum, mas começa a evitar totalmente o glúten. Eu posso trazer algum prejuízo à minha saúde? Pode. O glúten, eu não posso nunca falar assim, o glúten, ele faz 100%, ele faz mal para 100% das pessoas ou ele faz bem para 100% das pessoas. Cada indivíduo responde de um jeito. Certo. Por exemplo, eu, além de fisiologista e médico do esporte, eu sou pediatra, fiz residência em pediatria. Então, tenho uma experiência com essa questão aí na parte pediátrica, por exemplo. E a gente vê que a criança, quando não come o glúten na fase infantil, enquanto está criança, ela não consegue, por exemplo, estimular o seu sistema imune a dizer, olha, o glúten é um alimento razoável, você pode comer ele sem problema.
Se a criança não come, na fase adulta ela passa a comer, o organismo entende como aquele alimento um agressor. E aí ele passa a ter alergia, por exemplo, ao glúten, porque não teve essa exposição na infância. Então, eu tendo essa exposição na infância, eu fico imune, posso dizer, na idade adulta? Ajuda, melhora a imunidade. É igual aquela teoria que a gente sempre escuta, daquelas, a criança quando é criada na roça, na fazenda, ela é muito mais saudável do que aquela criança que é no apartamento, que não tem contato com cachorro, nada disso. É a teoria da higiene. Em geral, isso é verdade. As crianças que moram ou que são criadas, têm contato com animais, enfim, na fazenda, elas são, sem dúvida nenhuma, vão ficar adultos mais saudáveis. Bom, nós temos aí, eu estava até lendo essa semana, uma matéria bem interessante, que já já nós vamos ser, no Brasil, 84% da população do Brasil estará nas cidades. Olha, gente, hein? É muita gente. É muita gente. E aí pensar que as pessoas, né, estão morando, a grande maioria também, em apartamentos, né? As crianças não têm mais contato com a terra, Difícil. com a grama. E isso é saudável, né, doutora Adálio? saudável. Você que tem essa experiência em pediatria. É saudável, sem dúvida que é saudável. Isso já está provado assim, por diversos artigos científicos, que a criança, quando ela tem mais exposição a esses alérgenos, à terra, animal de estimação, cachorro que lambe rosto, anda a cavalo, tudo isso são crianças vão virar adultos mais saudáveis. Muito bem. Eu tenho um recadinho para dar, já volto com vocês. Nós estamos ficando doentes pela boca, né? Por aquilo que a gente está ingerindo, né? Também. Sem dúvida. Olha, tem coisas que ajudam a gente na saúde, principalmente alimentação e exercício. Isso não pode faltar na vida de ninguém. Mesmo que sejam exercícios leves, mas tem que ser exercícios constantes e alimentação também constante. Ah, doutor, mas nunca mais vou poder comer glúten, nunca mais vou poder tomar lactose, tomar um leite? Pode. Só que isso não pode ser todo dia. Porque se for todo dia, você fica agredindo o seu sistema gastrointestinal, seu sistema imune, e isso vai gerando inflamação subclínica, e o paciente passa a ter diversos outros sintomas. Por exemplo, rinites, sinusites, candidíase de repetição, e enxaqueca, que às vezes o paciente fala, não, minha enxaqueca é crônica, eu tenho desde que eu nasci. Peraí, vamos tentar tirar o glúten? Vamos tentar tirar a lactose? Nos pacientes na clínica, eu sempre faço um desafio. Faço o desafio 30 dias. O que é esse desafio? Para aquele paciente que não quer gastar dinheiro com exames, a gente faz um desafio rápido. 30 dias sem comer lactose, sem comer laticínios, derivados do leite. Leite e derivados. Leite e derivado. O paciente, depois de 30 dias, volta. 9 a cada 10 pacientes relatam melhora no bem-estar geral, melhora na qualidade de vida, melhora na sinusite, rinite, enxaqueca. Olha só. Então, isso já é um teste diagnóstico, é um teste de exclusão diagnóstica. Como que a gente confirma isso? O paciente veio, um mês sem, melhorei. Tá bom, agora a gente vai colocar um pouquinho de leite e um pouquinho de glúten. O paciente já liga, no outro dia, doutor, não consigo, minha barriga está distendendo, está me dando diarreia, não está legal. Então aí a gente fecha o diagnóstico e eu falo para o paciente, olha, se você quiser continuar comendo, pode, mas o seu organismo já te disse que isso não te faz bem. E aí a escolha é do paciente. Maravilha. Ele mesmo testa, né? Bom, estou tendo uma conversa muito boa hoje aqui com o Dr. Adálio Fregonal, ele é nutrólogo, ele é formado em medicina com ênfase em fisiologia hormonal, medicina do esporte, emagrecimento, hipertrofia, hormônios, é também pediatra, é um currículo extraordinário. Graças a Deus. Você não para de estudar. A gente escuta muito falar assim, médico não pode parar de estudar, né? Na verdade, toda profissão não pode parar. Não né? pode. Se você quer ser diferente, se quer fazer uma coisa diferente, ser reconhecido, você tem que estudar, não tem jeito. Me diz uma coisa, doutor Adálio, os sintomas, tanto da intolerância ao glúten ou à lactose, em crianças e adultos, ela se apresenta diferente? Em geral, são sintomas bem parecidos, tanto que é até difícil a gente dizer se é uma coisa ou se é outra coisa. Intolerância, em geral, todas as intolerâncias, em geral, elas apresentam sintomas gastrointestinais. Quais são esses sintomas? Refluxo, dor abdominal, dor epigástrica, gastrite, diarreia, flatulência. Em geral, intolerância é isso. A alergia já é um pouco diferente, mas intolerância em geral é isso. Mas pode se apresentar igual? Pode. Em geral se apresenta igual. Quando se fala da intolerância, começa tudo no intestino? Intolerância sim, em geral sim. Na verdade, quando a gente fala em intolerância à lactose, por exemplo, o que seria essa patologia? É uma doença, né? Intolerância É uma inflamação.
É uma inflamação. No final das contas, é uma inflamação. O que acontece? Intolerância é, você tem um déficit na produção de uma enzima que chama lactase. Isso no caso da lactose. Então, você tem uma baixa produção ou você não produz a lactase. Qual que é a função da lactase? Pegar o leite, pegar essa lactose e dividir ela em glicose e galactose, para a gente poder absorver. Se essa lactose, se ela não é absorvida e chega no intestino, ela causa inflamação. E aí ela inflama, e quando inflama o intestino fica demasiado. A lactose, como é muito osmótica, ela puxa muita água para dentro do intestino. O que acontece? Água no intestino? Diarreia. E aí o paciente sente muita diarreia, dor abdominal, aumenta o peristaltismo, então o intestino faz mais força e dá todos esses sintomas. Intolerância ao glúten é basicamente a mesma coisa. Só que o glúten aí já não é um carboidrato, não é lactose, não é um açúcar, é uma proteína, a proteína do glúten, e principalmente a gliadina. Então essa proteína, quando chega no intestino, não é absorvida e ela começa a ter um pouco mais de fermentação e também dá os mesmos sintomas. Dá uma inflamação subclínica generalizada que ataca um pouco mais o intestino. Bom, aqui a gente teve hoje um raio-x de como que você, inclusive, pode tirar dúvidas sozinho em casa, né? Fazendo testes com aquilo que você come. Pode, eu sempre peço que os pacientes Você façam vai lá isso. no doutor Adálio, ele vai pedir para você fazer essa análise de tudo que você vai comer, Exatamente. vai anotar tudo e os sintomas que você poderá ter. A gente faz um recordatório lá na clínica. Em geral, também tem uma equipe multidisciplinar, então passa também com o nutricionista, porque não é só simplesmente retirar, viu, Olga? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fala na televisão, o paciente, então vou tirar tudo. Não é A assim. gente tem que ver se o paciente realmente tem algum distúrbio, se ele tem alguma intolerância, deficiência. Então, não é simplesmente tirar para todo mundo. Tem estudo mostrando que o glúten pode fazer bem. Um recadinho, já volto aqui que a conversa tá boa, hein? Para você ter uma ideia, isso, claro que é uma opinião minha também, mas é embasada num estudo de Harvard, que é a melhor faculdade do mundo. E lá em Harvard, eles fizeram um estudo que chama Health Eat Plate, ou seja, um guia de alimentação saudável. E lá eles falam assim, por exemplo, você pode me perguntar, então, mas todo mundo tem que parar de tomar leite, lactose? Lá eles dizem assim, o leite não é nem de longe a melhor forma de se obter cálcio na sua dieta. Isso. Então, o leite, às vezes, ele faz até um pouquinho de mal na absorção do cálcio. Mas isso é uma conversa longa também. Isso é uma outra conversa. Para acessar Dr. Adálio, você entra lá em www.adaliofregona.com.br, tá lá para você, tá? Gostei muitíssimo de falar com você, Adálio. Aprendi muito hoje. Muitíssimo obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, espero ter tirado as suas dúvidas, as dúvidas de quem acompanha o seu programa. Com certeza. E qualquer coisa, quiser saber um pouquinho mais, pode ir no Instagram, pode mandar no site. Que a gente Qual que é o tenta teu responder. Instagram? É @Dr. Adálio Fregona, ou da clínica, que é @Instituto Fregona. Instituto Fregona ou Adálio Fregona. Pronto. Obrigada. Muito obrigada a você também por estar conosco. Foi muito bom ter você